A importância da pedagogia Freinet é que ela é muito atual e é sempre atual. E foi mesmo o Freinet que deu o nome da pedagogia dele, ele deu o nome de escola moderna, porque ele achava que ia estar sempre moderno e realmente isso aconteceu. Está sempre moderna, pois os problemas do mundo são os mesmos há muitos anos e é para resolver esses problemas, para ajudar a resolver esses problemas que a pedagogia Freinet existe. Descobrir Freinet foi descobrir um caminho aberto, grande, seguro de conseguir resolver todas as dificuldades que existem para se educar as crianças, para fazer com que elas vivam e entendam o mundo. E o Freinet abriu caminhos, ajudou com utensílios, com técnicas, com teoria, com prática, para que isso acontecesse. Célestin Freinet nasceu em 15 de outubro de 1896, num vilarejo chamado Gars, no sul da França. Passou a infância no campo, em contato íntimo com a natureza. Estudou na Escola Normal de Nice. Em 1914, durante a Primeira Guerra Mundial, Freinet, aos 18 anos, participa dos combates, sendo ferido gravemente nos pulmões. Passou 2 anos em hospitais, e o que o mantinha confiante na sua cura era uma decisão: queria ser professor primário. Em 1920, na pequena aldeia de Bar-sur-Loup, Freinet iniciou seu trabalho em uma escola instalada numa casa antiga, em más condições, com carteiras dispostas em filas, à maneira tradicional. Freinet compensava a falta de experiência pedagógica com um profundo respeito pela criança. Recomeçou a estudar sozinho. Todos os dias, anotava o que ouvia dos alunos, registrava as observações, os comportamentos, dificuldades e sucessos. Foi descobrindo, então, o universo das individualidades. Se interessou por Rousseau, Rabelais, Montaigne, Pestalozzi. Começou a questionar a eficiência das normas rígidas, filas, horários, programas oficiais. Ficou claro que o que interessava as crianças estava fora da sala de aula, nos animais, na água do rio que bate nas pedras, no sol. Dentro da classe, não havia nada que realmente motivasse as crianças. Logo, algo estava errado. Era preciso mudar. Surge a experiência da aula passeio. Chamava-se aula passeio no começo, quando o Freinet saía para passear mesmo com as crianças. Mas isso foi tomando uma outra forma e acontecendo 2 coisas. Primeiro, que as crianças iam descobrindo coisas, então nós chamamos hoje de aula das descobertas. Elas iam descobrindo coisas inesperadas, coisas engraçadas, coisas difíceis de entender. E segundo, que enquanto acontecia o passeio, as crianças saindo com o professor, ia se mudando a relação professor-aluno. Essa foi a grande mudança na pedagogia, de contribuição da pedagogia Freinet, porque mudou a relação do professor sempre num estrado lá em cima, falando, e as crianças ouvindo. Agora não, eram as crianças agindo e interagindo com o professor. Eles se tornaram amigos. Olha pro chão, olha pro chão. Vamos aqui, nós estamos aqui. Isso, o que nós vamos fazer agora? Subir ou descer? Descer. Descer? Olha o mapa. Ali vende coisas. Aqui é o pastel. Opa, tudo bem? Minha mãe faz salada com salada. Sua mãe faz salada com cebola? Tá sentindo? Gostoso. Olha que delícia. Cheiro de cacau. Eu desço. Olha, esta salsinha verdinha, que quando seca fica aquilo que vocês viram na banca anterior. Vocês viram a salsinha sequinha em pó? Você viu? Olha agora ela verdinha. Açapeixe é para bronquite, tosse. Esse é para diabetes. Quem tem diabetes, é uma pedra úmica A, insulina dos índios. Pode ver. Pode pegar.
Tá ótimo. Depois você vai ver pra mim que eu vou ver. É áspero. Quer pegar? Onde? Aqui. Tia, vou começar a escrever. Gente, vamos anotar. É o quê? Aqui, É pé de manga. quem que sabe? Isso mesmo, a mangueira, ó. Por que que ela tá mudando de cor? Porque tá no... Ó, tia, minha tá marrom. Que é o outono, né? Pendurou? É com S. S, si. Tudo bem, passa por cima. Si, bi, bi. Esse aqui é o trevo de 4 folhas, né? Olha o trevo de 4 folhas, É. da sorte. Aqui é alecrim. Alegrinho, olha aí. Muita alegria, né, mamãe? É. Aquela amarela? Não, isso aqui, ó. Isso aqui, aí. É uma árvore que dá bastante sombra. Verdade, ó. Tem verdinho. Pata de vaca é o nome da planta, né? A pata da vaca. Aqui, ó. Só aqui. Ela tinha várias plantas na frente da casa dela. Pata de vaca, alecrim, que é aquela... Espada de São Jorge. Espada de São Jorge, que mais? Na volta dos passeios, a atmosfera da classe era outra. Cada um queria contar o que vira, mostrar o que trouxera nos bolsos, lembrar um fato ocorrido. Chegava então a hora da leitura obrigatória, exigida pelo currículo escolar. O encanto se quebrava novamente. Mandar abrir as páginas de livros, nos quais as frases nada tinham a ver com a vida das crianças, era cortar o entusiasmo pela raiz. Freinet sentiu que deveria buscar urgentemente uma nova técnica de aprendizagem da leitura. Em suas buscas, foi muito influenciado pelo livro L'École Active, de Adolphe Ferrier. Ferrier lhe havia revelado o ponto central: a atividade. Durante o ano de 1924, Freinet participa do Congresso da Liga Internacional para a Educação Nova, na Suíça. Toma contato com as principais experiências educacionais da época, mas observou que a chamada Educação Nova dependia de boas instalações, materiais especiais, ou seja, destinava-se a escolas com recursos. Freinet buscava um caminho para todas as crianças, com suas diferenças de inteligência, caráter e posição social. Neste sentido, Freinet buscava uma educação popular. Quando Freinet trouxe uma impressora para a sala de aula, na década de 20, ele abriu um mundo, porque foi essa impressora que mostrou que as crianças numa classe podem acompanhar as criações tecnológicas que existem. Então, começando a trabalhar com uma impressora dentro da classe, uma coisa que, se pensar, é inimaginável, aqueles tipos minúsculos e tudo, mas foi uma surpresa geral. As crianças se interessaram muito, começaram a trabalhar com uma vontade e perceberam que elas que tinham feito um texto pequeno, uma frase, essa frase foi escolhida, trabalhada, bem feita, e depois essa frase foi trabalhada com os tipos, numas caixinhas que o Freinet inventou, umas caixinhas pequenas, onde eram colocados os tipos, para formar a frase e depois imprimir. Foi assim uma abertura infinita, foi a maior coisa que o Freinet fez na sua pedagogia. Porque a dificuldade dele era fazer com que as crianças se interessassem por escrever. Escrever o quê? Para quê? Só escrever, pôr num caderno e o caderno ir para a gaveta, não tinha muito sentido. Então, ele ficava pensando como ele ia fazer para que essa coisa escrita pela criança saísse, fosse para algum lugar. E por isso é que ele se lembrou da impressora. Então, ele trazendo a impressora e as crianças começando a trabalhar com a impressora, começando a produzir folhas com textos, com poemas curtos. Com isso, ele ficou entusiasmado. O que poderia ser feito com esses textos? E daí ele pensou, podíamos mandar para os pais. E os pais começaram a ver. Mas em vez de irem textos soltos, ele já veio com a ideia de, se a gente juntasse os textos por semana ou por mês e fizesse tudo junto como um jornal e mandar esse jornal para a família. E a coisa foi crescendo e as crianças começaram então a preparar os jornais para levar para a família ler,
com todo entusiasmo. Mas daí ele ficou, o Frenet começou assim, mas só a família, só a cidade? Não, vamos mandar esses jornais para outras pessoas. Agora, quando o Frenet começou a usar a imprensa na classe, ele escreveu uns artigos em revista de educação sobre a imprensa na classe. Esses artigos foram lidos por muitos professores e eles foram ficando entusiasmados de tal maneira que uns 6, 8 meses depois já teve um congresso dos professores que usavam a imprensa na classe. E todos eles conversando, que era sempre o estilo do Frenet, ele sempre ouvia os professores falarem da sua prática para um ajudar o outro. Então esse primeiro encontro dos professores que usavam a imprensa na classe foi muito importante. E os professores começaram a usar a imprensa, cada um à sua maneira, e foram usando. Mas acontece que um professor lá do norte da França fez um texto, as crianças dele fizeram um texto muito bonito, e ele falou: o que vamos fazer com esse texto? Eles falaram: por que o senhor não manda para aquele professor que deu a ideia para a gente de ter uma imprensa na classe? Ele falou: então vamos mandar. Fizeram um envelope, puseram endereço e mandaram para a classe do Frenet. Bom, quando o Frenet abriu essa carta e viu o que era, levou para a classe e as crianças ouviram. E uma das crianças leu o texto sobre as papoulas. Quando acabou esse texto, escrito, impresso pelas crianças lá do norte da França, e as crianças olharam, acharam lindo, e o Frenet perguntou: o que nós podemos fazer agora com esse? Na hora, um dos meninos falou: precisamos responder para eles, vamos fazer um texto e mandar para eles. Eles fizeram lá na escola. Primeiro assim, você sabe onde fica a Itália? Eu sei. Calma, calma. Ai, gente. Será que daqui, de onde a gente tá, que é o Brasil, ali, cadê a Itália? Ali, dá pra ir de ônibus? Não. Dá pra ir de bicicleta? Não. Como que a gente faz? De avião ou de navio. Isso, por quê? Por causa que tem água. Porque tem um mar. Oceano. Isso. E aí eles mandaram algumas perguntas pra nós. Eles estavam querendo saber algumas coisas, ó. Se a gente conhece alguma tribo de índio, o que a gente falou, vocês lembram? A gente falou que conhecia. Aqui não tem Pancararu? Sim. Quem que é Pancararu? Então, que no bairro onde vocês moram tem uma tribo, que é dos Pancararus. Quando eles perguntam aqui, ó, que brincadeiras a gente prefere, foi aqui que a gente começou a pensar em mandar falar pra eles sobre as nossas brincadeiras. Que é até o projeto que a gente está estudando esse ano. Né? E aí, a gente fez aqui, ó, essa atividade. Lembra dessa atividade? Mostrei ontem pra vocês, ó. Vocês desenharam. Que brincadeira é essa? Bolinha de gude. Bolinha de gude. Amarelinha. Então, a gente vai... Isso aqui vai pra Itália, o desenho de vocês. E aqui dentro a gente vai escrever como que brinca de cada uma dessas brincadeiras. O que tem que ter no boliche primeiro? O pino, a garrafa e a bola. É uma bola de jogar futebol? É igual? Como que é a bola do boliche? Calma, levanta a mão. Fala, Gustavo. Ela tem 10 folhinhas para colocar o dedo e tem que jogar ela. Jogar ela onde? Nas garrafas, nos pinos. Que saiu foi tu, puxa o pino da panela. Que saiu foi Gabriela, barra perna minha bola. Liliane vai lá pro meio. Como que brinca de telefone sem fio? Uma pessoa falar uma coisa pra outra e vai passar. Uma coisa o quê? Uma palavra? Palavra. Então, peraí. Mas essa pessoa que é escolhida pela turma, como é que é? Escolhida. Aí ela fala. Então, peraí, uma pessoa é escolhida. E daí? O que essa pessoa faz? Só um momento. Fala no ouvido da Ela pensa uma palavra. Fala no ouvido da outra e vai passar. Só um momento, Liliane, não me pensa. Ela pensa uma palavra. E fala pra outra pessoa. Aí, o que ela entendeu, ela vai passando. Até... Então é assim, deixa eu ver se eu entendi. A turma escolhe uma pessoa. Essa pessoa pensa numa palavra, mas não fala, ela só imagina, pensa numa palavra.
Quando Freinet voltava dos passeios com as crianças, escreviam juntos frases do que tinha acontecido. As crianças liam, comentavam, acrescentavam observações, corrigiam juntos e depois copiavam os textos em seus cadernos. A leitura e a escrita eram feitas com entusiasmo. O assunto interessava e apaixonava as crianças. Para o Freinet, a criança precisa escrever o que ela quer, como ela quer, do modo que ela quiser. Se ela quiser fazer poesia, se ela quiser fazer um desenho com o escrito, o que for. Mas precisa ser livre, um texto livre, que ela tenha vontade de colocar para fora, tenha vontade de mostrar aos seus alunos. Então, uma atividade do Freinet, de texto livre, é assim. As crianças, quando chegam na escola, falam, eu tenho um texto para ler. Então, todos os dias tem 2, 3 crianças que querem apresentar o texto livre que elas fizeram em casa. Então, elas vão na frente da classe e leem o seu texto. E esse texto é comentado pelas crianças. Se gostam, se não gostam, se está engraçado, se não está engraçado, se está claro, se não está claro. Então, por exemplo, se 2 ou 3 crianças apresentam esse texto livre, eles escolhem, então, qual que está melhor, ou então, às vezes, juntam 2 que o assunto seja bom e decidem, nós vamos imprimir esse texto. E daí eles começam a trabalhar esse texto, que é o trabalho do texto livre, o trabalho da correção, da melhora, né, da ficar melhor. Então, o texto é colocado na lousa pelo aluno e daí eles começam a comentar. Ah, essa frase não está muito boa, eu não estou entendendo bem, vamos mudar? E dão as sugestões como mudar o texto, mas só pode mudar, nem que seja uma vírgula, com a ordem do autor. O autor é que muda se ele quiser. E na medida que eles vão corrigindo e chegam num ponto que eles querem, que acham que está perfeito, que está bom, o autor diz tudo bem, daí então é que eles pegam esse texto e vão imprimir. Daí todos imprimem um texto de um só. Então o trabalho passa do individual para o coletivo. O comum era, sempre foi, ter os manuais escolares ou as cartilhas. Agora, com Freinet, querendo o texto livre, fazendo com que as crianças quisessem escrever o que elas sentiam, o que elas queriam saber, como juntar um manual escrito e vendido para todas as escolas, para a classe inteira, e o texto livre? Não batia, não dava para fazer isso. Então ele começou a fazer com as crianças as suas próprias cartilhas. As crianças faziam as cartilhas com as frases que eles gostavam, que eles achavam, né, que eles sabiam, que eles conheciam da vida deles, do gato, da comida, da mãe, do neném que ia nascer. Então eram frases que iam montando uma cartilha. E a coisa foi dando tão certo, foi acontecendo tão bem, que o Freinet, no fim, escreveu. Foi o segundo livro que ele escreveu. O primeiro foi Imprensa na Escola e o segundo foi Abaixo os Manuais Escolares. Como acontecia muitas coisas, normal, acontecer uma porção de coisas num dia só, tinha coisas super importantes que não podiam se perder. Então a ideia apareceu de escrever o que aconteceu durante o dia. E eles chamaram isso de livro da vida, pode dar qualquer nome, o importante é escrever. E esse é feito assim, no final do dia, as crianças já estão prontas para ir embora, tudo, mas tem 15 minutos para escrever esse livro da vida. Então a ideia é assim, o que aconteceu hoje de importante? Então as crianças começam a dizer, ah, fulano que veio aqui, foi o gatinho da outra que morreu, o lanche hoje estava muito bom. O que vocês acham importante para colocar no livro da vida? Então eles decidem o que eles querem escrever. Agora, esse livro da vida é especial. É um livro montado com páginas grandes, é um livro completamente diferente de todos os outros. É um livro montado com páginas grandes e que se possa pôr mais páginas. E, em geral, não é obrigatório, nada. Mas, em geral, é uma página por dia, ou meia página por dia. Então, depois de levantar o que foi importante, eles escrevem. Se forem os grandes, os meninos mesmo escrevem. Se forem os pequenos, a professora escreve. E deixam escrito, então, o que aconteceu de importante. E acaba o dia. No dia seguinte,
tem sempre 2, 3 meninos que decidem que vão enfeitar o livro da vida. Então, eles enfeitam, eles arrumam, eles pintam, tudo. E todos os dias eles vão gravando, escrevendo o que aconteceu de importante. E esse livro é muito importante. Em qualquer classe Freinet que a gente vá, a primeira coisa que eles dizem, quer ver nosso livro da vida? Hoje a gente preparou o trabalho que vai ficar exposto amanhã. Então a gente conseguiu fazer a vovó e o Felipe. Só que aconteceram algumas coisas, Thales, que a gente precisa registrar aqui no livro da vida, na nossa avaliação. A gente vai avaliar o trabalho agora. Ficou um trabalho legal? Ficou! Foi isso que a gente planejou fazer? Foi! Mais ou menos. Vamos ler no livro da vida? O que a gente planejou? A gente planejou 2 grupos. Um grupo ia fazer a vovó e um grupo ia fazer o Felipe. Isso a gente conseguiu fazer? Conseguiu! A gente precisa escrever aqui o que aconteceu durante o trabalho. Tá? Gabriel, você quer falar? A gente foi fazer o Felipe, mas ele ficou mais ou menos. Ele ficou super bom, só que alguém rasgou. Mas esse é o ruim do trabalho. A pessoa que fez não assumiu. Foi no momento que a maioria das crianças estavam trabalhando. Então a gente estava ocupado com o trabalho, a gente não conseguiu ver. Agora a gente precisa dar um jeito no trabalho, que é um trabalho do grupo. Mara, posso falar um negócio que é sobre isso? Eu quero falar também. Era assim, é que o Sons ia falar assim, porque pra salvar todo mundo pra falar, pra não ficar com encrenca, ele falou isso. Mas aí ele desistiu de falar e ficou para os 2. Porque assim, porque eu tinha que mentir pra você, falar que foi eu que rasguei, porque a pessoa que rasgou não quer assumir. Não, Gabriel, isso é muito sério. Você não tem que mentir, você não tem que assumir uma culpa que não é sua. O que vai acontecer é o quê? A gente vai tentar arrumar, agora de uma próxima vez nós vamos ter que pensar muito bem. A pessoa que não tá afim de fazer não é obrigada a participar, ela pode participar de outro ateliê, ajudar em outra coisa. Os suspeitos podem ser o Inácio, eu, o Teixeira ou o Souza. Foi você? Não. Então como você é suspeito, Otário? Ah, tá. Pessoa suspeita é a pessoa que a gente não tem certeza. Se foi você, ou você tem certeza que você fez, ou você tem certeza que não fez. Mas você acha que é inocente, né? Não pode ser suspeito. Ele é inocente. Tem muita gente com a mão levantada. Essa conversa tá caminhando, a gente tá conseguindo avaliar, só que a gente não tá escrevendo. Quem pode contar essa história? Quem pode contar como aconteceu para eu ir escrevendo aqui? Quem pode começar? A gente tava fazendo o trabalho, aí quando a gente terminou, a vovó já tava pronta. Aí o Felipe, aí alguém se jogou em cima do Felipe e ele rasgou. Fizemos a vovó. Elise Lagier Bruno, que mais tarde, pelo casamento, se tornaria Elise Freinet, vem trabalhar com ele em 1926. Com sua sensibilidade de artista e o espírito aberto às experiências de Freinet, Elise veio complementar seu trabalho. Freinet acreditava que a inteligência, a acuidade científica, o pendor artístico e tantas outras qualidades não deviam ser cultivados apenas através das ideias, mas também pela criação livre, pelo trabalho com as mãos e pela pesquisa experimental. Para Freinet, uma nova escola se impunha. Freinet sempre buscava tirar proveito do que havia de mais moderno. Assim, as crianças ouviam músicas num fonógrafo e viam filmes educativos e recreativos num projetor de cinema. As crianças trabalhavam na horta e na marcenaria. Peças infantis eram estimuladas e consideradas tão importantes como o estudo de geografia, história, matemática ou ciências. Em 1927, Freinet edita seu primeiro livro, A Imprensa na Escola. Em 1928, Freinet cria a CEL, Cooperativa de Ensino Laico, cuja função era gerir pedagógica e financeiramente a cinemateca, a rádio e a imprensa escolar. Foi nesse período que suas principais diretrizes pedagógicas tornaram-se mais claras: a motivação, a cooperação,
a ênfase nos utensílios e técnicas na aprendizagem e a afetividade. Em 1935, Freinet abre uma escola em Vans. Freinet vai à União Soviética, a congressos na Suíça, Hamburgo, Viena. Daí eu li uma reportagem do Gilberto de Menstein, que estava falando sobre o caso de Daniel. E como a gente estava começando com o projeto de violência, né, aqui no colégio, Guerra e Paz, né, daí a gente resolveu fazer sobre violência urbana. O que vocês discutiriam aí para as pessoas? O que vocês gostariam de estar passando? Porque a gente tem que passar uma mensagem para essas pessoas que virão assistir o teatro. A falta de oportunidade, né? A violência. Aí, sem dúvida, acho que a gente tem que trazer à tona uma violência, assim, urbana, que faz parte do nosso cotidiano. Falta de oportunidade, a discriminação, todo mundo vive isso. A gente não vive isso. Entendeu? A gente vê, a gente nota, mas a gente não tá lá dentro, a gente não sabe como é que é na realidade, a gente não sente na pele. É de sonho e de pó, o destino de um só, feito eu perdi pensamentos sobre o meu cavalo. Daniel Alves da Silva, nome de batismo, morava numa das comunidades mais violentas de Salvador, chamada Bairro da Paz. Bairro da Paz. Por ser um bairro onde havia um grande índice de marginalidade, resolvi participar de um grupo teatral para apresentar peças que falavam sobre cidadania. Aqui, ó, tá vendo? Ó? Será sempre como nós temos uma conexão melhor. Uma espécie de utopia entre... Uma das coisas que eu trouxe aqui, o orégano, né? Quem conhece orégano? Já comeram? Geralmente come na pizza, né? É, e minha mãe também, ela faz no macarrão. Macarrão com orégano? Ela é também, a couve e o repolho também, eles são muito parecidos. Então assim, ó, a couve é essa que tá menorzinha aqui desse lado de cá. E o repolho é esse que tá maior. E se tiver no plástico? Deixa eu ajudar o Gustavo. Mostra pra ele, Gustavo. Vocês viram o tamanho dela? Então não pode ser muita terra, né? Senão ela não consegue vir. Ela não consegue daí brotar, né? Ó, tá vendo? Aí pega com cuidado. Pega embaixo aqui, assim, ó. Aí pondo aqui os saquinhos aqui do lado. Pera aí, onde que era essa? Vamos recapitular. Tem que estar mais um pouco. Ó, por que você não tá aqui, meu filho? Começando a correspondência, o que acontecia? Eles precisavam prever, comprar selos, comprar envelopes, mandar a carta no correio, então já eram 3 despesas. Essas despesas começaram a aparecer e quem dirigia tudo eram os alunos. Como é que nós vamos fazer? Então eles resolveram fazer o grupo que ia decidir o dinheiro para o selo, para o correio, para tudo. Mas depois, como eles começaram a fazer essas reuniões para decidir isso, eles viram que havia uma porção de outras coisas para serem estudadas e decididas.
Então eles começaram a aumentar essa reunião e parou de ser só de pensar em dinheiro e começaram a fazer umas reuniões em que eles apresentavam quais os planos da classe, o que queriam fazer, tudo isso. Para que isso ficasse mais claro no dia da reunião, Freinet inventou, porque ele inventava tudo, diziam até que o Freinet tinha 25 ideias novas por dia. E sentava no chão e ele fazia o que precisava fazer. Mas uma das coisas que ele inventou, que é assim maravilhoso, é um quadro na classe com 3 envelopes na parede, e num envelope é eu proponho, no outro eu critico, no outro eu felicito. E um bloquinho ao lado. Durante a semana, as crianças iam enchendo os envelopes com as suas propostas, suas críticas, suas felicitações. No final da semana, tinha a reunião de cooperativa, solene. No tempo do Freinet era solene. Arrumava a sala, varriam a sala, mesinha, florzinha na mesa, tudo, exposição das coisas feitas, e começava a reunião. Para começar a reunião é eleito o coordenador e o redator, um dos alunos, e nem sempre o mesmo, cada vez um. Então, esse aluno e o professor junto, sentado junto, esse aluno vai dirigir a reunião. Nome, Larissa. Data, dia 6/5/5/2005. Eu felicito a Nara, a Heloísa, a Ana Bia, a Lara, a Cecília, porque elas são muito legais. Eu felicito. Eu felicito a Escola Curuminho porque me tratam bem. Obrigada, Thaís. Eu critico as pessoas que na aula de espanhol não limpou nem guardou tudo. Marina e Matheus. Marina? Foi que numa aula a gente tava fazendo um trabalho, aí deixaram todas as tintas, um monte de coisa ali, a gente perdeu um maior pedaço da aula do Zé, tendo que limpar tudo isso e ainda não guardaram tudo. Pediu pra gente guardar as coisas, muita gente não guardou, pegou o lanche e saiu assim na hora do recreio. Ele falou, gente, volta, vamos guardar. Daí teve pessoas que nem ligaram, daí ficou, eu tive que perder maior tempão do recreio pra ficar aqui ajudando a guardar. Só ajudei um pouco. Aí ficou eu, Leandro e mais não sei quem. Olha, eu pedi pra arrumar a classe hoje, se ninguém levantava. Eu tenho uma moleza, uma má vontade de estar fazendo as coisas. Joga as coisas no chão e não levanta pra jogar no lixo. Se cada um usar as coisas e depois guardar. Fazer a sua parte. Cada um guardar a sua parte? Tá, alguém tem mais propostas? Na aula de espanhol, sim. Mas a última vez melhorou mais porque a gente disse pro Antônio que não tinha. Aí ele não deixava ninguém sair enquanto não tivesse tudo arrumado. Mesmo se tivesse arrumado sua parte, não saía. Léo, agora vai pro próximo, vai. Eu quero saber por que algumas meninas falam que eu gostava do Léo, sendo que eu sou amiga dele. Quem? É da Lara. É da Lara. Coloca nome, gente. Lara. Em 1939, com o início da Segunda Guerra Mundial, Freinet é preso, acusado de ser um perigoso líder da resistência, que editava panfletos clandestinos e guardava armas e munições em sua escola. É levado a um campo de concentração, aonde vê seu estado de saúde agravar-se. Durante a Segunda Guerra, Freinet foi acusado de muita coisa e no fim foi preso, sua escola desmantelada, tudo quebrado, e ele foi preso num campo de concentração. Como ele estava doente, lá no campo ele ficou mais doente ainda e quase com perigo de morte. Então a sua mulher, a Elise Freinet, fez uma grande campanha com os amigos, porque a essa altura já tinha muitos adeptos pela França, pela Alemanha, Itália, adeptos da pedagogia Freinet, que se comunicavam com Freinet e tudo. Então nessa hora a Elise procurou todos esses amigos para fazer uma pressão para conseguir que Freinet fosse para o hospital, para ver se ele ainda conseguia se salvar. E conseguiram. Em 1941, Freinet sai da prisão e é acolhido pelos membros da resistência francesa.
Durante a guerra, escreve mais 2 livros, Ensaio de Psicologia Sensível e Educação pelo Trabalho. Após a guerra, Elise e Freinet retornam a Vans, onde reconstroem com a ajuda de pais e colaboradores sua escola. O movimento é retomado, chegando em 1948 a contar com mais de 20.000 participantes. Freinet criou utensílios, instrumentos e técnicas para que a criança aprendesse, porque é indissociável ter a teoria e ter a prática. Na prática nós estamos aprendendo e para só a teoria não se aprende bem, porque precisa a prática. Então, numa classe Freinet, sempre estão trabalhando. E a prática o que é? É fazer alguma coisa concreta, com um final. Então, se eles estão aprendendo alguma coisa, eles vão saber tentar fazer alguma coisa para preparar, para terminar e para fazer alguma coisa com aquilo que eles fizeram. Precisa ter um objetivo, ou fazer um museuzinho, ou fazer uma exposição, ou pôr numa barraca de troca de saberes. Tem que ter um objetivo. Então, uma classe Freinet está sempre trabalhando, sempre trabalhando. Tem as aulas expositivas, claro, mas não é o principal. O principal é como ele vai fazer com que o conhecimento das aulas expositivas se torne um material concreto. Nous sommes des instituteurs. Et à l'origine, vous savez, nous n'avons pas fait d'études spéciales pour vous dire comment il faudrait orienter les enfants. Seulement, nous avons fait notre travail d'instituteurs. Les instituteurs sont un corps en général de choix parce qu'ils travaillent une matière de choix et que vraiment il faudrait n'avoir aucun cœur pour se désintéresser du travail qu'on fait. Mais les instituteurs travaillaient seuls. Lorsqu'ils avaient une réussite, ils n'osaient pas la confier à leur voisin de peur que le voisin lui dise « occupe-toi, qu'est-ce que tu viens me raconter ?» Lorsqu'ils échouaient, ils craignaient encore davantage de le dire. Résultat, on ne progressait pas parce qu'on ne mettait pas en commun les échecs et les réussites. Et ce que nous apportons de nouveau dans la pédagogie, ce que nous avons réalisé peut-être de plus surprenant, c'est que nous avons constitué une coopérative d'instituteurs, techniciens, qui se réunissent, qui publient des journaux et des revues pour employer ma formule habituelle, pour verser dans le creuset coopératif toutes nos recherches, toutes nos trouvailles, nos échecs et nos réussites. Alors nous faisons progresser la pédagogie parce que nous avons ainsi mis en commun toutes nos recherches. Et nous avons, chemin faisant, reconsidéré bien des choses. Parce que vous savez, l'école, je crois que l'école suisse doit être un peu comme l'école française à ce point de vue. L'école vit sur des traditions qui datent d'au moins 300 ou 400 ans. Du temps où les écoles commençaient tenues par des moines qui, en ce temps-là, faisaient peut-être très bien leur classe, mais qui la faisaient pour une partie choisie de la population et pas pour la masse comme celle à laquelle on s'adresse de nos jours. Nous vivons donc, l'école vit donc sur des traditions plus que centenaires, et ce sont ces traditions que nous avons senti la nécessité de bouleverser. Ah, sûrement, ça ne fait pas plaisir à tout le monde, vous savez, qui que ce soit, lorsqu'on veut changer quelque chose, on est toujours mal accueilli. Je ne sais quel est l'humoriste qui disait allez en France une nuit, essayez de monter à Dijon, par exemple, dans le train qui vient de Paris, quand tout le monde est bien allongé sur les banquettes, et puis vous ouvrez toutes les portes pour voir s'il n'y aurait pas une place, les gens sont étendus, finalement vous entrez dans un et vous en poussez un, mais enfin faites-moi de la place. Vous verrez les bénédictions qu'on vous envoie. Hein? Du moment que vous dérangez quelqu'un, vous n'êtes jamais bien accueilli. Nous sommes de cela. Mais nous avons fait du travail. Et alors nous sommes amenés également à nous occuper de ce que deviendront les enfants que nous instruisons. C'est normal, c'est comme des parents, lorsqu'ils ont élevé leurs enfants, ils sont préoccupés de l'avenir de ces enfants. Nous faisons un travail, nous avons mal au cœur de penser que ce travail est perdu. Alors nous voulons savoir ce que deviendront ces enfants s'ils vont dans le second degré, et pour cela nous voudrions bien avoir l'appui du second degré qui nous manque totalement. Nous voudrions bien savoir ce que deviendront ces enfants lorsqu'ils entreront dans la production.
Et alors se pose pour nous ce problème grave, justement, de la préparation professionnelle, ou en tout cas de l'entrée des enfants dans la production. Uma das principais críticas de Freinet ao sistema educacional era referente ao número de alunos em sala de aula. As classes apresentavam 45, 50 e até 60 alunos, e Freinet considerava este fato um grande obstáculo ao ensino individualizado e de qualidade. Liderou uma campanha nacional que ficou conhecida como 25 alunos por classe. Na França, onde o Freinet vivia, o estudo é levado assim muito a sério, mas muito mesmo. O tempo de estudo da criança na escola e depois para fazer o trabalho era maior do que o tempo de trabalho dos pais. E isso o Freinet achava absurdo, porque a criança tem que estudar, claro, mas ela tem que ter o tempo para brincar, o tempo para ser criança. E essa foi uma luta grande dele para que se desse menos lições para casa. Tem que aprender na escola o mais que puder, e ir em casa para ler, para fazer coisas, mas não ocupar a criança completamente só para aprender e ficar sem tempo livre para ser criança. Bom, Freinet percebeu que se ele ficasse dando só conselhos técnicos, seria insuficiente, não dava para as pessoas entenderem tudo se ficasse só nos conselhos técnicos. Então, ele decidiu mostrar uma série de princípios a serem seguidos, de valores a serem seguidos, mas também de valores que a pessoa não precisava ter e saber tudo aquilo, ela iria aprender, ia começando a ver se aqueles valores ela concordava ou não, ela ia fazer um esforço para que aqueles valores fossem contemplados. Então ele criou 30 regras, 30 princípios. E Freinet chamou esses conjuntos de princípios de invariantes. Por que invariantes? São princípios que não variam, seja onde for que eles forem aplicados. Pode ser na África, pode ser no Japão, pode ser em qualquer país da Europa ou no interior do Brasil. Eles não mudam nunca. Os princípios são respeitados, têm que ser respeitados. E ele então escreveu sobre a natureza das crianças, a reação das crianças e as técnicas educativas. Mas sempre numa linha de é bom fazer isto, você já faz, você já consegue fazer? Você está tentando fazer ou você não faz e não concorda? Esses testes com essas invariantes sendo feitos mensalmente numa escola, a professora vai percebendo, ela aceita aquilo ou não aceita? Por que ela não consegue fazer? Não, agora, Vitória, isso eu já consigo fazer. Por exemplo, falar. Uma das invariantes é fale o menos possível. Então, você já conseguiu não falar, organizar de tal modo a classe que quem fale são as crianças? Porque se você falar, as crianças não têm hora para falar, elas não podem falar. Então, você pode dizer, não, isso eu não consigo, é difícil, mas vou conseguir. Ou então, eu já estou conseguindo, eu já falo bem menos do que eu falava. Ou então, quando ele chega na hora certa, eu já deixo que as crianças falem tudo e eu falo muito pouco. Então, é uma vitória. E assim vão indo as 30 invariantes. A última invariante de Freinet é preciso ter a esperança otimista da vida. Se não tiver essa esperança, não adianta nem começar. Em 8 de outubro de 1966, lá mesmo em Vans, na sua escola, que funciona até hoje, Celestin Freinet morreu. Elise continuou o trabalho até 1984, ano que faleceu, com 84 anos. Freinet escreveu um livro que se chama A Escola do Povo. E foi o grande compromisso de Freinet foi com a escola pública. Porque se o povo não tiver educação, nada pode acontecer. E essa é a nossa grande meta, é conseguir que Freinet seja conhecido
por todos os professores e por todas as escolas públicas que a gente tem, com tantos problemas por aí.